quando a juventude conseguir construir um programa que é ao mesmo tempo um programa político e um programa espiritual. Então, os temas correlatos são o tema do jogo, do brinquedo, do livro infantil e do que eu chamei um pouco, sem uma preocupação conceitual, de o mundo das crianças. Ele não conceitua o mundo das crianças, mas ele fala inúmeras vezes do mundo das crianças. Os textos fundamentais dessa reflexão que eu estou propondo estão nesse livrinho aqui, que é uma coletânea de textos chamado Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. O outro caminho possível eu esbocei, mas, para minha sorte, o José Sérgio já deu conta dele, é pensar no campo da educação a partir das teses do conceito de história. Há várias reflexões possíveis a serem feitas e acho que a gente pode discuti-las depois, a partir da fala do José Sérgio e a partir das leituras que vocês já fizeram, desde que talvez seja um texto bastante clássico, né? Talvez o mais clássico dos textos do Benjamin. Então eu começo a expor um pouco mais sistematicamente o que é a reflexão que eu estou propondo. O ponto de partida das reflexões de Benjamin para pensar o brinquedo, o jogo, o livro infantil e o mundo das crianças é considerar a criança como ser dotado de inteligência, com direito e necessidade a um mundo próprio, ainda que um mundo articulado ao mundo do adulto. Essa relação entre o mundo do adulto e o mundo da criança é uma relação que vai estar presente em todos os textos. E há sempre um cuidado do Benjamin, especialmente nos produzidos depois de 1924, quando ele tem quando ele se aproxima da teoria marxista, e entender que o que ele está chamando de mundo das crianças é, na verdade, parte do campo, um produto cultural inserido sempre em relações sociais mais amplas. E do mesmo jeito que quando o Benjamin cuida do objeto, analisa o objeto cultural, o livro, os livros, os textos, o cinema, ele está sempre preocupado em marcar a relação desse objeto cultural com o que a gente chama de contexto social, com o mundo das relações materiais de existência, para usar o conceito marxista tradicional. Ao analisar a produção de livros infantis, Benjamin afirma: a criança exige do adulto uma representação clara e compreensível, mas não infantil. Muito menos aquilo que o adulto costuma considerar como tal. A criança, afirma Benjamin, possui um senso aguçado para a seriedade, desde que uma seriedade sincera. Mas o adulto procura lhe impor um padrão que julga adequado, sem levar em conta as relações que a criança estabelece com o mundo. Na literatura infantil, por exemplo, não é preciso, nem desejável, inventar do nada, como se fosse necessário encontrar materiais apropriados à criança. A Terra, diz Benjamin, está plena de objetos, os mais puros e infalsificáveis, que chamam a atenção da criança. Ela, a criança, tem uma atração pelos resíduos e detritos dos processos de trabalho. Resíduos e detritos do mundo da construção civil, do jardim, da marcenaria, do alfaiate. E aí a gente faz um parênteses para pensar que esta reflexão teórica do Benjamin tem lugar nas nossas experiências as mais comuns, quando fomos crianças e quando a gente vê criança transformando qualquer objeto residual da casa, da rua, em um mundo de brincadeiras. E aqui o tema, vocês podem perceber pela fala do José Sérgio e pelas outras reflexões, ele de certa forma caminha em paralelo com a ideia fundamental do Benjamin de que a experiência capitalista e as relações de produção capitalistas destruíram um mundo autêntico, né? O mundo que no caso da infância é o mundo desses brinquedos que são resíduos do mundo, e construíram um mundo artificial, né? Que não precisa ir muito longe, para quem já entrou na PB Kids, uma loja famosa em São Paulo, onde você deixa metade do 13º para comprar presente de Natal para os seus filhos, dá para ter ideia do que significa esse mundo produzido artificialmente. Destes detritos, a criança constrói uma relação original com o mundo. Com isso, citando Benjamin de novo, as crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande. Benjamin retoma uma observação semelhante no célebre texto Rua de Mão Única, escrito entre 1926 e 28. Segundo ele, nesses produtos residuais,
A criança está menos empenhada em reproduzir a obra dos adultos, como costumamos acreditar, do que em estabelecer entre os mais diferentes materiais, através daquilo que criam em suas brincadeiras, uma relação nova e incoerente. Este mesmo procedimento de construir seu mundo com os resíduos materiais também se refere aos conteúdos do conto maravilhoso, da fábula, da canção e de outras narrativas do que Benjamin chama história espiritual da humanidade. Também dessas narrativas a criança retira coisas, retira resíduos e constrói o seu próprio mundo. Daí a importância, de novo, outro tema que vai estar sempre presente nessas reflexões, de contar histórias, de retomar a experiência narrativa. Não é a ilustração do livro infantil que se insere no mundo da criança. É ela que penetra nas imagens e entra no palco onde vive o conto maravilhoso. Como cenógrafos, as crianças elaboram histórias sem o controle do sentido previamente estabelecido. As palavras ditas ou escritas pela criança oscilam livremente de significado e se vestem das mais variadas fantasias. Todo mundo deve ter exemplos pessoais para contar disso. Eu faço um pequeno. Eu tenho um filho de 3 anos que outro dia ouvindo música, eu pus música instrumental no carro, era um chorinho instrumental, e ele me perguntou: essa música não tem boca? Demorei para entender o que ele estava querendo dizer. Aí meu filho de 6 traduziu: essa música não tem boca, os instrumentos é que falam. E aí eu falei: filho, não tem boca. E ele fez um comentário que ele faz continuamente, já que chato, que mal, ele queria música com boca. E aí você percebe nesse uso rebelde da palavra, o que a gente como educador entende que é bom. Esse cara uma hora vai entender que boca não é isso, né? Graças a anos de afirmação da escola do que significa a boca de verdade, e vai perder essa rebeldia da palavra boca, né? Que pode ser usada por um poeta, mas se a gente usar numa conversa comum, vai parecer conversa de doido. Para a criança não parece, porque ela ainda tem essa possibilidade de construir um mundo com as palavras que ela lê, com as palavras que ela fala, ou com as palavras que ela escreve. E aí o Benjamin dá exemplos, ele está fazendo na verdade resenhas de livros infantis, publicados nos anos 20, exemplos de livros em que o uso das letras, A, B, C, D e tal, livros de alfabetização, se desenhavam e se construíam mundos imaginários a partir das letras. Essa espécie de magia própria ao mundo da criança, capaz de ressignificar os objetos, valorizar o original e o autêntico, desprezar a falsidade e o fabricado, encontra-se particularmente evidente na relação que estabelecem com os jogos e brinquedos. Benjamin atribui a esta relação papel estruturador na criança e no seu percurso em direção ao mundo adulto. Mas ele chega a este problema, ou seja, o papel estruturador do brinquedo, ele chega a esse problema pensando a relação do adulto com o brinquedo, o comportamento do adulto diante do brinquedo. Em ambos, adulto e criança, o jogo e o brinquedo, jogar com o brinquedo, ou simplesmente jogar, produz uma relação diferente com o mundo. Mas no adulto, não há liberdade efetiva nessa relação. Ele cita uma cena conhecida de todos, e vivida por todos também. O pai absorto com um trenzinho de brinquedo que acabou de comprar para o filho, enquanto este chora ao seu lado. Todo mundo já viu essa cena, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou enfim, o cara que acha que vai conseguir montar o brinquedo não deixa a criança brincar, né? Natal, aniversário, a gente sempre faz isso com ele. A partir dessa cena, ele diz: essa situação em suas variantes modernas, quer dizer, ele diz, não, eu digo sobre ele, não representa uma simples regressão do adulto à vida infantil. E aí cito o Benjamin. Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio. Mas o adulto, que se vê acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. Entenderam, né? Miniaturizada, né? Não sabe dele. A banalização de uma existência insuportável contribuiu consideravelmente para o crescente interesse que jogos e brinquedos infantis passaram a despertar após o final da guerra. Ele está escrevendo isso em 1928 e falando da Primeira Guerra Mundial. A situação atual, a nossa, nos coloca efetivamente à beira do abismo. Os games se tornaram a mais poderosa indústria do entretenimento no mundo, superando a renda do cinema e do DVD,
desde 2008, com um faturamento de 40 bilhões de dólares anuais. Os best-sellers de literatura e cinema são quase todos classificados como infantos juvenis. Harry Potter, Crepúsculo, Os Incríveis, Transformers, entre outros. A infantilização do gosto e a tendência a retardar o amadurecimento são fenômenos globais, ainda que restritos às elites e às camadas médias urbanas. Com isso dá para a gente pensar um pouco o que ele quer dizer com essa necessidade que a gente tem de fugir a um mundo que, na descrição dele, é um mundo de uma existência insuportável. Eu sempre cito para os alunos, quando eu discuto esse tema na sala de aula, que se você pegar uma revista essas revistas de economia, por exemplo, Você S.A., sabe? Essas revistas que ficam ajudando, autoajuda para economista e tal, vira e mexe tem perfil de caras que deram muito certo, né? Grandes executivos e tal. E aí às vezes tem um quadro, é muito comum ter um quadro do perfil pessoal do cara. O que ele gosta de fazer e tal. E aí, livro preferido. Deem uma olhada para vocês verem como Harry Potter aparece e Os Incríveis aparece como filme preferido. E isso não é porque o alto executivo é um cara, ele sozinho, infantilizado. Isso porque esse perfil de infantilização do gosto é o que faz com que estes filmes e esses livros sejam os mais vendidos no mundo inteiro. Não é só porque eu tenho um filho de 6 anos que eu levo ele ao cinema. Eu que vou ver Transformers, né? E levo ele também porque tudo bem, né? Ele está pedindo, né? Esse retorno ao game, por exemplo, ao videogame, ao game de televisão ou de internet, é um pouco o resultado desse mundo pequeno que a gente cria para poder lidar com o mundo grande. Voltando a Benjamin, se por um lado o adulto que retoma o jogo e a brincadeira infantil produz apenas uma libertação momentânea, passageira e insípida do seu mundo, é evidente que não faremos a revolução proletária tomando de assalto os carrinhos e bonecas dos nossos filhos. Então não há redenção nessa experiência de infantilização das minhas atividades lúdicas. Se isso por um lado, por outro, a criança ao jogar estabelece as relações primordiais que constituirão sua autonomia no mundo. Essas relações primordiais referem-se ao amor e à separação amorosa vivida na infância sob a transfiguração dos jogos. Os jogos de perseguição, de gato e rato, de pega-pega, a defesa dos filhotes e do ninho. Ele cita, por exemplo, o goleiro num jogo de futebol que tem que defender um território, outras brincadeiras em que é preciso defender territórios. A luta pela presa ou pelo objeto sexual, e aí o exemplo que ele cita é o futebol de novo, né, onde há uma disputa e vencedores e vencidos. Isso são experiências de transfiguração de outras experiências primordiais que nós viveremos na vida adulta e que por já ter passado por elas a gente sabe lidar de uma maneira autônoma com estas que seriam experiências traumáticas se a gente não tivesse vivido isso no jogo. É por conta dessa relação que ele chama dessas relações primordiais presentes no jogo, que a criança exige a repetição, o de novo incansável, quase tirânico de toda a brincadeira. Todo mundo que tem filho, sobrinho, já viveu isso, que você não aguenta mais fazer a brincadeira de se esconder e o cara fica pedindo para você se esconder, né? Você fala, pô, sacanagem, não é possível. Ele sabe que eu vou me esconder e ele volta a viver a mesma emoção vivida na primeira vez em que ele fez essa brincadeira. Isso acontece não apenas para transformar em hábito as experiências primordiais, assenhorar-se delas, tornar-se senhor delas, mas também para saborear sempre de novo e de maneira mais intensa os triunfos e as suas vitórias. As reflexões nesse ponto, as reflexões de Benjamin nesse ponto precisam de uma ancoragem histórica. Até agora eu estou falando de um ser criança e de uma relação humana que parece abstrata. Então eu queria um pouco marcar no pensamento do Benjamin como é que essa relação com o jogo, com o brinquedo, do mundo da criança com o mundo adulto, efetivamente se constitui uma ancoragem histórica. Entre os textos sobre o tema, predominam as resenhas de livro de história do brinquedo e as análises de exposições ou coleções de brinquedos. Aliás, o próprio Benjamin era um colecionador de brinquedos e livros infantis. Ele constrói uma história cultural do brinquedo cuja inflexão e ponto de ruptura é o desenvolvimento do capitalismo. O sentido do brinquedo relaciona-se não apenas com o espírito infantil, que impõe significados ao brinquedo, mas com o mundo dos adultos. Por isso, as mudanças nas relações de produção do brinquedo
das oficinas caseiras às manufaturas e destas às fábricas, impõe transformações trágicas aos objetos, suas formas e conteúdos, seus materiais. O que poderíamos chamar de perda da aura do brinquedo. Citando Benjamin, madeiras, ossos, tecidos, argila representam esse microcosmo das crianças, os materiais mais importantes, e todos eles já eram utilizados em tempos patriarcais, quando o brinquedo era ainda a peça do processo de produção que ligava pais e filhos. No mundo capitalista, em outra citação do Benjamin, uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho. Quanto mais a industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao controle da família, tornando-se cada vez mais estranho, não só às crianças, mas também aos pais. Portanto, de seus apontamentos, parece possível vislumbrar um programa de pesquisa de história cultural. Uma história do jogo, do brinquedo e do livro infantil, anterior ao século XIX, nos ensinará, estou supondo com Benjamin, não é a citação dele, nos ensinará a compreender melhor o mundo mágico que se estabelece entre esses objetos e a criança. O rumo atual dos conhecimentos sobre o universo infantil, atual que eu digo nos anos 30, quando ele está escrevendo, 20 e 30, associado ao desenvolvimento das relações de produção, podem construir um abismo entre nossa vida adulta e os lampejos de liberdade, a reinvenção de mundos, a recriação das relações que vivemos nós mesmos na infância e onde nossas crianças vivem. Para levar a cabo este programa de pesquisa, parecem traçados dois pressupostos no pensamento de Benjamin. Primeiro, e retomando já uma frase que eu disse, compreender a criança como ser inteligente e sensível, diverso do adulto e criadora do seu próprio mundo. Aqui não há muita novidade em relação às pesquisas e à reflexão da pedagogia. O que há de novidade é que, no Benjamin, este mundo da criança é um mundo no qual a magia da criança expressa o sagrado que o mundo adulto não consegue mais capturar. Este sagrado que está tão presente nos conceitos sobre a história. Esse sagrado que, de certa forma, provoca o nosso encantamento e um certo desconforto quando a gente descobre que o sujeito fala de marxismo e de redenção messiânica na mesma frase. Para Benjamin, este sagrado está presente ainda na magia da criança. E um segundo pressuposto é que uma história cultural do brinquedo deve ser sempre uma história das relações sociais. Isso também eu já disse, eu só estou retomando. Portanto, que leve em conta o princípio marxista da relação entre obra e sociedade. Como constituinte de uma história cultural mais ampla, o trabalho do historiador do brinquedo é extrair do passado o potencial utópico secreto presente em todas as obras da cultura. O mesmo potencial secreto que, diz Benjamin, está presente na obra, por exemplo, de Baudelaire. Finalmente, essa história cultural deve conduzir a uma nova pedagogia que Benjamin discute em dois textos. Programa de um Teatro Infantil Proletário, de 1928, e Uma Pedagogia Comunista, de 1929. São os únicos textos que eu encontrei, traduzidos para o português e para o francês, onde eu também fui procurar, que tratam diretamente do tema da educação. São, no entanto, textos programáticos, marcados por sentenças categóricas e um esquematismo que empobrecem a reflexão de Benjamin. Dá para entender um pouco sem conhecer o texto, para quem não leu o texto ainda, esse sentido programático no próprio título do texto, né? O programa para uma pedagogia, o programa de um teatro infantil proletário foi um texto de encomenda que ele fez para refletir sobre efetivamente o teatro proletário. E Uma Pedagogia Comunista é uma resenha de um livro sobre a educação comunista. Mesmo assim, mesmo esquemáticos, eu acredito que tem duas questões importantes no pensamento do Benjamin que a gente pode pensar sobre elas. O primeiro, para Benjamin, a educação tem um recorte de classe. Não existe a educação em abstrato. Existe o que lhe interessa, que é a educação das classes oprimidas. A educação dos filhos dos operários. Diz ele, a pedagogia proletária toma como ponto de partida a criança no interior de sua classe social. Por isso se distingue do que ele chama de pedagogia burguesa, que leva em conta a criança na sua origem familiar.
Não há meta educacional doutrinária que determine o que será a criança, não há um projeto pedagógico que determine o que será a criança. Ela está determinada pela sua condição de classe. Contra o que os críticos social-democratas e liberais chamariam de politização da criança, Benjamin rebate. Mas será que a escola primária e profissionalizante, o militarismo e a igreja, as associações de juventude e escoteiros, não seriam, elas, instrumentos de uma instrução antiproletária dos proletários? Ou seja, o que ele está colocando em discussão é que, no fundo, a politização do campo educacional já existe no mundo burguês. O que ele está propondo é a politização na perspectiva da classe operária. E o segundo elemento fundamental dessa conversa sobre uma educação proletária é, apenas pincelado no texto, ele diz o seguinte, que a educação deve estar articulada ao trabalho. E no mundo comunista, ela deve ser capaz, no mundo comunista na União Soviética naquele momento, ela deve ser capaz de associar teoria e prática, ensinar o universalismo do conhecimento e a multiplicidade das técnicas, em oposição ao tecnicismo e à especialização da educação burguesa. A educação proletária deve, portanto, mobilizar as melhores energias humanas para o trabalho não alienado. Muito difícil a gente pensar nesse pressuposto numa sociedade capitalista. Muito difícil a gente entender, tanto no Benjamin como no outro pensador que trata do mesmo problema, o Luiz Mesaros, que é como articular o campo da educação com o mundo do trabalho. No entanto, o próprio Benjamin afirma, a respeito desses textos que ele escreve, que ainda faltam investigações sobre a criança proletária. Faltam pesquisas para saber como é que funciona o universo da criança proletária. Se afinal a criança é fruto da sua classe, então é preciso avançar para além de uma criança universal e pensar uma criança num lugar em que condições materiais de existência lhe dão sentido. Ele fala em uma necessidade de uma antropologia dialético-materialista da criança proletária. Vejam que pelo vocabulário desses dois textos há muita diferença em relação aos textos anteriores e a outros momentos mais conhecidos aí da discussão do Benjamin. Para finalizar, então, o que eu queria trazer, enfim, que lições de Benjamin poderiam nos ajudar a pensar o campo educacional, a partir dessas reflexões sobre o jogo, o brinquedo e o mundo da criança. Eu penso que há duas questões fundamentais. Vocês viram que eu tenho mania, né, de numerar, né? 2, 1, 3, mas é isso, 2. Então eu perco. Primeiro, compreender as especificidades do universo infantil e integrá-lo ao mundo adulto. Por quê? Porque a criança é um indício de um mundo autêntico que o capitalismo destruiu. E vejam que indício é a palavra mais importante dessa conversa. A criança não é um ser dotado de um projeto revolucionário. Ela é um indício. E como lampejo, são palavras importantes para entender aonde chega o pensamento do Benjamin. É uma fagulha, uma centelha. E essa imagem fica para pensar, inclusive, o projeto revolucionário presente nos textos do Benjamin. Redobrar nossa atenção sobre ela nos ensina a questionar nossas certezas burguesas e refazer uma relação mais livre e direta com o presente. Isso não ocorre porque as crianças sejam ingênuas ou graciosas, mas porque ainda são capazes de relações autênticas. Estou reafirmando o que eu falei. De utilizar-se de forças primordiais que ainda não foram completamente submetidas à moral burguesa. E o segundo aspecto é pensar um programa educacional dos oprimidos. Quer dizer, para pensar um programa educacional dos oprimidos que contribua com a libertação humana, deve estar associado à experiência e ao vivido das crianças. Deve articular-se com o mundo do trabalho. Isso também é frase que a gente ouve o tempo todo e que já é lugar comum na nossa reflexão sobre a educação. No entanto, no Benjamin há um princípio muito claro. Quanto menor o aparato técnico e a produção de objetos e materiais especializados, maiores as chances da criança se envolver diretamente com o mundo adulto, pelo mundo residual, e construir o seu próprio mundo. A educação, nessa perspectiva, deve valorizar e perpetuar a relação mágica com o mundo, e não destruí-la, que é o que geralmente uma educação iluminista faz com esse mundo fantasioso e mágico que as crianças trazem lá nos primeiros anos e vão perdendo à medida que a gente vai ensinando a função do segundo grau e as causas da Revolução Francesa, né?
Neste texto que a Thaís citou, A Vida dos Estudantes, por exemplo, Benjamin fala que é preciso dar unidade para pensar o que é essa relação mágica com o mundo. Ele fala que é preciso dar unidade à criação, ao ato criativo, à libido. Portanto, ele, num texto bastante ousado, estimula os jovens a terem relações sexuais. Ele fala exatamente isso. Os jovens alemães hoje ficam procurando as prostitutas ao invés de terem relações amorosas, efetivas, completas, e isso é fundamental para a experiência criativa. E a unidade, então, da experiência criativa, da libido e da crítica política. Sem esta unidade não há projeto de transformação, não há projeto de juventude. E essa unidade é mágica, ela traz uma dimensão sagrada, porque ela envolve a vida e o espírito do ser humano. Tudo isso, no entanto, tudo isso que eu falei até agora, é um programa político intelectual de um pensador desesperado, que viveu a angústia de saber que não estamos vencendo, e que encontrar um lampejo de utopia, um sinal secreto de rebeldia, e produzir energia revolucionária, era uma chance, uma possibilidade sem futuro garantido. Para terminar, nada melhor que uma citação melancólica deste autor que Michel Louis definiu como um pessimista revolucionário. Em um trecho de Rua de Mão Única, Benjamin descreve com intensa sensibilidade a tirania dos sistemas escolares que ajudamos a construir. Eu vou citar o Benjamin, então, num trecho relativamente longo, mas bastante literário e cheio de imagens. Criança que chegou atrasada. O relógio no pátio da escola parece avariado pela sua culpa, pela culpa da criança. O ponteiro está marcando, atrasado. E no corredor penetra um murmúrio de secreta deliberação, que sai das portas das classes que a criança percorre. Atrás das portas, professor e aluno são amigos. Ou então, tudo fica em silêncio, como se esperassem por alguém. Sem o menor ruído, a criança coloca a mão na maçaneta. O sol molha a faixa onde ela está. Profana então o dia verde e abre. Ela ouve a voz do professor matraquear. Olha só. O professor matraquear como uma roda de moinho. Detém-se perante o trabalho da moenda. Professor. A matraca da voz conserva o seu compasso. Mas agora os rapazes atiram tudo sobre o recém-chegado. 10, 20 pesados sacos voam em sua direção. A metáfora, tá, gente? Não começou a zona, não. Os quais ele deve carregar para o banco. Todos os fios de seu pequeno casaco estão salpicados de branco, como uma pobre alma à meia-noite. A cada passo, a criança provoca um estrondo e ninguém a vê. Se então toma o seu lugar, participa em silêncio até o soar do sino. Mas não há nenhuma bênção nisso. Rua de Mão Única, 1926, no livro Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. Muito obrigado.